ela está lá sendo cuidada pelo meu irmão também, que é pastor, e pela minha irmã, que é missionária. Então, a obra de Deus está continuando lá, e eu estou aqui com vocês. Quem é cara de leão aí? Levanta suas mãos. Aleluia. Nós temos algum visitante que nos visita aqui? Visitante que não é da nossa igreja, cara de leão? Tirando ali o pastor, né, que já não é, né? Temos alguém aqui que não seja da nossa igreja? Todos somos. Então receba essa palavra. Eu queria ler com você esse texto tão legal, tão interessante, no livro, nessa história, essa história linda de Davi. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 13, eu quero ler esse momento especial. O tema dessa mensagem é a identidade espiritual, porque também é o tema de vocês dessas quintas-feiras, identidade. Eu tenho certeza que se eu fosse pedir aqui uma identidade aqui, o pastor Charles, ia me apresentar uma identificação dele, de repente da profissão dele, eu não sei tua profissão, mas vamos supor que ele fosse um advogado, ele ia apresentar a OAB. Se eu pedir ali, a minha nora ali, ela tem o CAL, que é de arquitetura. Aí se eu for pedir a esse aqui, também fez arquitetura, mas agora está na área de informática, de TI. Eu tenho certeza que se eu for pedir um ou outro aqui, alguns vão me apresentar uma identificação de contador, de enfermeiro, não é assim? Mas a gente tem que entender isso. Deus, ele não faz acepção de pessoas, e ele escolhe pessoas. Ele não precisa de pessoas qualificadas. Ele escolhe pessoas para qualificar essas pessoas. Se você está aqui nesse lugar, se você veio aqui ouvir a palavra dessa noite, saiba de uma coisa: Deus tem o poder de qualificar a sua vida para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Não se sinta diminuído em nada. Não se sinta rejeitado em nada. Pode ser que você fique pensando assim, mas não tem mais jeito. Ninguém liga para mim, ninguém está preocupado comigo. E pode ser que você se sinta assim rejeitado. A gente vê essa história de Davi, do menino Davi, do garoto Davi, e o texto diz assim: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Diga assim: o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então diga assim: o Espírito do Senhor vai se apoderar de mim. Aleluia. O Senhor vai tomar a vida de vocês. E o texto diz que então Samuel se levantou e voltou a Ramá, uma cidade. A gente pensa que é fácil uma unção, a pessoa recebeu uma unção. Eu poderia ler um outro texto, no capítulo 10, ainda no texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, diz que Saul também foi ungido. O texto, pode colocar aqui? Capítulo 10, versículo 6, e diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará e será um novo homem. Olha que coisa interessante. Esse Saul aí recebeu também um óleo da unção. Presta atenção nisso, igreja, agora, que agora que Deus vai falar para você. Esse Saul recebeu um chamado e recebeu uma unção. O texto diz que ele derramou óleo sobre a vida de Saul, e o texto fala que o Senhor se apossará de você. O Samuel falando para ele: olha, o Espírito do Senhor vai se apossar de você, Saul,
e com ele você profetizará e será um novo homem. De fato, isso aconteceu. Essa palavra profética foi liberada e Saul recebeu uma porção, uma unção do Espírito Santo, e logo quando ele saiu cheio da presença do Espírito Santo, ele foi para perto de uns profetas e começou a profetizar, e as pessoas perguntando: você não é Saul, o filho de fulano? Está profetizando? Virou profeta. Então eu quero dizer uma coisa para você, que ainda agora no tempo de hoje a gente vai ver muita gente que de repente recebeu uma unção e até está profetizando, mas não obedece a Deus. O problema entre Saul e Davi é que Saul, ele não entendeu que não bastava apenas ser ungido, não bastava ter a presença de Deus, porque o Espírito Santo naquele tempo era derramado em porção sobre a vida das pessoas. Ele não ficava, ele não permanecia, ele não morava dentro das pessoas. Ele vinha por um tempo e tomava aquela pessoa, e aquela pessoa era usada por Deus através do Espírito Santo. Se a gente não abrir nossa vida, nosso coração, e não deixar Jesus fazer algo na nossa vida, o Espírito Santo não vai fazer morada. E pode ser que alguns aí estão profetizando, mas o Espírito Santo não está fazendo morada. Pode ser que alguns estão até pregando, mas o Espírito Santo não faz morada. Pode ser que alguns estejam até falando que está fazendo uma obra de Deus, mas o Espírito Santo não faz morada. Porque naqueles últimos dias, alguns dirão assim: mas Senhor, eu profetizava no teu nome, e eu orava, as pessoas eram curadas, e eu pregava, eu fazia aquilo, eu fazia isso, eu expulsava até demônio no teu nome. E a Bíblia diz que Jesus olha e diz: mas olha, eu nem te conheço. Então isso não quer dizer que a unção ou aquilo que foi feito, ela há de dar continuidade. Eu quero chamar a atenção aqui. A tua identidade diante de Deus é que vai determinar o que você é para Deus. A tua identidade carnal pode prevalecer como prevaleceu na vida de Saul. Saul foi ungido, profetizou, foi adorador, mas não tinha uma identidade espiritual. Pastor, o que é isso? Uma identidade espiritual é aquela que quando você tem a certeza de que você entregou a sua vida para Jesus, e você tem a certeza que você vai ser obediente até o final, até a volta de Jesus. Não é só de vez em quando, é o tempo todo. Você vai obedecer, você vai adorar, você vai ser servo e você vai ser serva, e as pessoas vão ver isso na tua vida. Naquele tempo o Espírito Santo vinha de vez em quando, mas agora o Espírito Santo foi derramado. Agora Jesus diz que vai liberar: derramarei o Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês. Nós temos a presença de Deus o tempo todo. E temos que viver com o Espírito Santo o tempo todo, nos ensinando. Uma coisa interessante, Davi também foi ungido. Aí lá no capítulo 16, versículo 13, diz que ele foi ungido. Ele profetizava, ele adorava. A diferença é que Davi sabia obedecer. Davi sabia se reconhecer como pecador. E Davi também tinha dependência de Deus. Então olha o que você precisa. Você precisa aprender a obedecer. Você precisa reconhecer que você é pecador, que você erra. Saul não reconheceu os seus erros. Saul não obedeceu a Deus. Saul não obedecia nem a Samuel, o profeta, quanto mais a Deus. E foi por causa disso que ele foi rejeitado. E por causa disso, Deus fala com Samuel e diz para ele: você vai ungir um novo rei, porque esse daí eu tenho rejeitado. E ele vai para essa cidade, e ele procura agora essa família, Jessé,
a família de Jessé, o belemita lá de Belém, e ele chega na cidade e diz: olha, eu vim aqui porque Deus tem um negócio, chama teus filhos. A Bíblia mostra que ele ficou empolgado. Quem não ficaria empolgado de receber o profeta de Deus? Hoje o profeta de Deus está aqui para abençoar a tua vida. A palavra que sai daqui do altar é profecia na vida de vocês. A palavra que sai do altar é sacerdotismo sobre a vida de vocês, para vocês serem adoradores, para vocês servirem a Deus. E ali prepararam tudo, aquela comidarada toda e aquela coisa, e apresentou o primeiro filho. E não é esse. Quando a gente vive muito pela aparência, eu andava bastante de terno. Eu fiquei pensando, se a gente vai de terno, vou de terno, não vou de terno. Mas como agora eu não estou mais andando de terno, aí eu falei, não vou de terno. Encostei os ternos. Mas tem gente que, não estou aqui desprezando as igrejas e os pastores que andam de terno, tá, pastor? Me perdoe, tá? Não estou desprezando isso. Mas aí, a aparência conta, né? A aparência, assim, visual conta. E aí agora eu ando assim, eu ando de moto também, né? Então eu ando bem esporte, bem folgado, bem assim, sem um estereótipo que possa, assim, agredir muito, mas também não estou mais naquele típico estereótipo de terno, padrão. E aí é interessante que a gente entende que os irmãos todos se apresentaram, um por um, 7 irmãos, diga assim, 7 irmãos. Mas faltava um, diga, faltava um. Pode ser que você tenha visto vários deles se apresentarem na sua frente. Pode ser que você esteja pensando, poxa, eu não tive oportunidade na minha vida. Eu não tive oportunidade para isso, eu não tive oportunidade para aquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, nunca é tarde para Deus te abençoar. Diga, vire para o seu irmão, vire para a sua irmã e diga, nunca é tarde para Deus te abençoar. Aleluias! Pode ser que você não tenha feito a faculdade, não deu, ficou ruim. Nunca é tarde para você fazer uma faculdade. Pode ser que você não conseguiu um bom emprego, um concurso público. Nunca é tarde para Deus te abençoar. Pode ser que você tenha vivido aquele momento igual aquela mulher, 12 anos com hemorragia. Nunca é tarde para Deus te curar. Pode ser que você esteja vivendo naquele momento da mulher encurvada, filha de Abraão, crente, encurvada, 18 anos, 38. 18 anos, encurvada, e Jesus fala assim, está curada. Nunca é tarde, porque nós temos o Deus do impossível. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Você pode aplaudir, dar glória a Deus, porque nós somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja que acreditamos no milagre de Deus, na bênção de Deus. Nunca é tarde. Mas estava lá Davi, lá sentado, né? É claro que ele sabia que tinha alguma coisa na casa dele, ele era filho também, mas pode ser que ele podia ser um filho assim mais rejeitado, mas fica aí quieto, tu não vai para, é o sacerdote, é o profeta, ele não vai querer nada contigo, aquele garoto de 13 anos, 14 anos, por aí. E os judeus tinham um costume de fazer o bar mitzvah. E esse é um período que, quando tu faz 13 anos, tu vai até a sinagoga e você lê o texto bíblico que tem lá na sinagoga, lá, o texto que eles colocam. Essa cerimônia, ainda até o dia de hoje, ela é celebrada no meio dos judeus. E ali eles confessam que vão servir a Deus, que eles vão continuar seguindo a tradição da família dos judeus, eles vão continuar acreditando no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E estava lá aquele garoto que tinha feito isso há pouco tempo, cuidando de ovelhas, e ninguém, nem se lembrou dele. Alguns especulam e diz até, não existe teologia para isso, alguns especulam dizendo que ele era filho de Jessé, mas ele não era filho da mesma mãe dos 7, que era costume aqueles homens terem várias mulheres, às vezes 2, 3, naquela época tinha isso. E que ele não era filho dessa mesma mulher, então por isso que ele ficou de fora. Isso aí não vai ter direito não, deixa lá no pasto.
A gente pensa que Deus não está nos olhando, mas Deus está te olhando, irmão. Olha, você não sabe como Deus está te olhando. Você não sabe o quanto Deus está olhando lá teu momento de solidão. Você não sabe, Davi está lá quietinho, sentado na pedra, tomando conta das ovelhas. E aí acabou de passar aqueles 7 e o profeta falou assim, acabou teus filhos? Deus falou que nenhum desses. Tem mais algum? Tem o garoto Davi. Onde está esse garoto? Está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar Davi, o menino, porque enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos sentar na mesa. Alguém entendeu aí? Sentar na mesa é algo espiritual. Nós temos ministrado isso, tanto no Recreio quanto na Cidade do Leão. A pastora Márcia Teixeira tem ministrado isso. Sentar na mesa é algo muito importante. Você tem sentado na mesa do Senhor? Quando você faz a ceia na comunhão, você está fazendo a ceia, é a mesa do Senhor. Mas você tem sentado na mesa do Senhor na sua casa também? Você tem tido essa experiência da mesa, como tem sido ministrado, tem sido pregado por vocês, mulheres comprometidas? Tudo acontece na mesa. A Páscoa lá aconteceu na mesa. As coisas eram na mesa. Quando Daniel ia servir lá, era na mesa. Quando Deus tinha que usar ele, estavam fazendo um banquete, era tudo na mesa. Tudo. Quando José chamou seus irmãos para declarar aos irmãos dele que não foi por culpa deles, mas Deus preparou tudo aquilo para que ele salvasse o povo de Deus, montou a mesa de José com os irmãos, e quando chama o pai e o irmão Benjamin, chama eles, senta na mesa de novo, e mais uma vez, e por último, Jesus também fala, vamos fazer a ceia na mesa. A igreja cresceu, eles se assentando na mesa, comendo pão, partindo pão. A comunhão da igreja é a mesa. Agora aqui está posto a mesa do Senhor, amém? E o interessante é que a Bíblia diz que ele estava lá cuidando lá das ovelhas. E aí, é interessante isso. Ele vem, estão te chamando. Não, eles mandaram ficar aqui. Estão te chamando, tu tem que ir lá, rapaz. Não vão servir a comida enquanto tu não chegar lá. Eu não sei o que tem não. O profeta disse que só serve a mesa se tu estiver lá. E vai. Quando ele bota o pezinho, dentro de casa, aí alguém fala assim, vai lá tomar um banho, tira essa roupa, troca de roupa. Também tem isso importante. Olha uma coisa importante aqui que eu quero revelar para vocês. O que Deus está revelando para vocês, tire as suas roupas, se apresente da melhor maneira na casa do Senhor e na presença de Deus. Eu não estou falando de roupa tecido, eu estou falando de roupa espiritual. A gente não se apresenta de qualquer jeito. E deram um banho rápido de gato naquele garoto, botaram a roupa nele, quando ele botou o pé, Deus falou, é esse daí. Olha, eu estou falando para você, é você que Deus tem escolhido para estar aqui com o pastor Charles, com a pastora, é você que tem sido separado para aqui Deus usar a vida de vocês, é você é esse escolhido que estava rejeitado, que estava jogado, que ninguém dava trela, que ninguém ligava. Saiba de uma coisa, o Senhor liga sim, Ele tem cuidado de você. Você pode virar para o seu lado e falar para Ele assim, Deus tem cuidado de você. Uma outra coisa interessante é que ele foi ungido, e a Bíblia diz, nós lemos aqui o texto, né? Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Oh, que maravilha! Oh, glórias a Deus! O Espírito de Deus agora estava continuamente na vida de Davi. Como nós vamos afirmar isso? Porque Davi, assim como Davi, eu e você, passou por vários tipos de problema. Se ele não tivesse o Espírito Santo na vida deles, ele não ia aguentar. E veio as lutas, e vem as dificuldades, e vem o urso, e ele luta com o urso, e vem o leão, e ele luta com o leão, e aí vem as barreiras, e aí a primeira era essa, o rejeitado que estava lá no meio do mato, que teve que vir,
na mesa do Senhor. E ele vai, numa certa vez na batalha lá dos irmãos, levar alguma coisa. E quando ele vai, antes disso, Saul ficou atormentado. Porque quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela fica atormentada. Quando a pessoa não tem mais o Espírito de Deus, ela fica desorientada, sem orientação. Uma pessoa desorientada é uma pessoa que não tem orientação. Uma pessoa que não tem identidade espiritual, a identidade dele é carnal, ele não tem orientação. Ele não é orientado pelo Senhor, ele é orientado por Satanás, ele é orientado pelos demônios, ele não é orientado pelo Senhor. Por isso que são pessoas desorientadas. Mas o Senhor está aqui hoje para corrigir tudo isso. O Senhor está aqui para abençoar a tua vida. E aí ele diz que ele foi lá e como levita, adorador, servo do Senhor, foi lá e profetizou com uma harpa. E foi o espírito daquele rei foi embora. E aquele rei, ele gostou daquele garoto. E falou, não, tu vai ficar aqui. Toda vez que eu tiver uns problemas, eu vou te chamar. E era assim. Porque quem tinha o Espírito de Deus era Davi. Quem tinha o Espírito de Deus era Davi. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Não importa quem você seja, não importa o que você é, Deus vai fazer algo na tua vida. E Ele já está fazendo nesse lugar. Aleluias. A Bíblia diz que ele enfrentou vários desafios, e existem desafios que você só vai entender, amado, quando você compreender o Deus que tu serve e o que te dá força para vencer esses desafios. Porque desafios vão vir para todo mundo. No mundo você terá tribulação. Não vai ser mamãozinho com açúcar, mamão com mel. Rapadura é doce, mas não é mole não. Não é porque é doce que é mole, não é. Então não vai ser tão fácil. Mas saiba de uma coisa, quando você tem o Espírito Santo, você tem uma identidade. E quando você tem certeza dessa identidade, ninguém vai tirar da tua vida a presença de Deus. Essa força poderosa que Deus tem. Olha, eu fico tentando entender. Deus tinha que dar uns cursos para algumas pessoas, entendeu, pastora? Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo, né? Esses 2 anos assumindo o trabalho, pastoreando. Esse é um curso. Ali a pastora ali, nós fizemos um curso 22 anos consecutivos, sem férias, sem tempo para nada, para viajar para nada, abrindo igreja, fazendo coisas. Tinha uma igreja e 3 congregações. Fazendo a obra de tudo quanto é jeito, não tinha tempo para nada, era um curso. Tudo isso é um curso, tá, pastora? Quando você lida com pessoas, é um curso. Tu vai encontrar pessoas que não têm o Espírito Santo. E às vezes são pessoas desorientadas, que são mal agradecidas também. Nunca agradece, não tem o prazer de agradecer pelo pouco que se faz por ela, quer sempre se utilizar, quer sempre o para ela, e não para o coletivo, para o todo. Eu quero dizer para você que Davi teve que fazer esse curso, e o primeiro curso que ele faz, interessante esse negócio que eu até anotei, deixa eu puxar aqui a página aqui. O primeiro curso que ele faz é um curso de arma de guerra. O texto fala lá no capítulo 16, no versículo 21. O rei Saul gostou tanto dele, que tocava, né, que liberava os demônios da vida de Saul, que pediu para ele ficar lá. E aí pegou e falou assim, vou te pagar um curso de pajem de armas. O cara era pastor de ovelha, e agora virou tangedor. E agora ainda tem que fazer o curso de aprender a usar a arma, porque o pajem de arma tinha que entender qual era a arma que o guerreiro ia usar na hora, qual a arma que ele ia utilizar. É aquele cara que fica do lado do rei, do guerreiro, e ele fala assim, me dá aí a espada, me dá a lança. E ele
A lança, a maior, a menor, a longa, a curta. Ele fez esse curso. Sabe por que Davi teve que fazer esse curso? Servir ali a um rei desobediente? Porque ele tinha que ser um dos maiores guerreiros. Ele foi um dos maiores guerreiros. Um dos maiores valentes. Mas tinha um curso, era profundo. Aí tinha um segundo curso. Era um curso de coragem. Curso de coragem. Tu tem que aprender a ter coragem. Ele iniciou lá, quando ele vem crescendo, né? Ele vem na crescente, pegando idade. E aí aparece um urso, ele luta com o urso e mata o urso. Tem que ter coragem. Ele mata um leão. Tem que ter coragem, né? Mas o curso, a conclusão, o trabalho de conclusão do curso, o TCC desse curso de coragem, foi lá na batalha com Golias. Pode ser que você enfrentou um urso, pode ser que você tenha enfrentado um leão, mas eu vou dizer para você, ainda tem um gigante para você derrubar. Aleluia. E você vai derrubar. Você vai derrubar, porque você está fazendo um curso. Aleluia! Tá no curso aí, pastora? Tá, né? E aí, interessante é que o curso é de coragem e é um curso de fé. Tem que ter fé e coragem. O texto diz assim, o curso de coragem, tá lá no capítulo 17, pode pôr para eles ali. No versículo 32, diz assim, e Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Tem que ter coragem para enfrentar um gigante. Amém? E aí lá no versículo 37, o curso de coragem estava se alinhando, ó. Trabalho de conclusão, aí agora tem que ter fé, tem que ter coragem, mas tem que ter fé. E aí diz assim no versículo 37, disse mais Davi, o Senhor, olha aqui, ó, olha o complemento do curso, o que aconteceu? Obrigado, pastor. Olha o complemento do curso, disse Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Aleluia! Sabe o que Saul disse para ele? Vai, o Senhor seja contigo. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Não tenha medo de nada. O Senhor é contigo. Pode ir na fé, pode ir na coragem. O Senhor é contigo. Amém, igreja? Aí o interessante, tem mais um curso ainda. E esse curso é muito importante. É um curso de paternidade. Eu quero falar sobre isso, que para eu poder fechar esse assunto. Quando você parece que você não tem pai, você parece que não tem uma identidade formada. Eu falo isso que eu fui criado sem pai. Eu tive pai como padrinhos, eu tive pai como irmão mais velhos, mas não tive pai presente. E isso é uma dificuldade muito grande, até minha esposa teve pai a vida toda, até os 87, quando o pai dela foi embora. E ela sente muito isso, convivemos muito, cuidamos, nossos anos todos de casados, cuidando de pai, de mãe, e até hoje estamos cuidando da mãe. Então ela sente muito mais isso. E às vezes até chega a me cobrar determinadas coisas, mas eu falo assim, mas eu não aprendi tudo isso. Pode ser que meus filhos às vezes até me cobraram também de algumas coisas, por eu não ter todo essa paternidade. Mas a identidade carnal te deixa fora, desorientado, mas a identidade espiritual
ela te leva numa direção, e eu louvo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, porque mesmo ainda sem ter todo o apoio, amparo e conhecimento de paternidade humana, eu fui adotado por Deus, e eu recebi a paternidade de Deus do céu, e isso me deu uma identidade espiritual, e glórias a Deus, meus filhos são do altar, meus filhos são do altar, minha nora é do altar, minha filha é do altar, meu genro é do altar, todos somos do altar, todos nós permanecemos firmes na nossa fé em Jesus Cristo, nada nos faltou, tudo Ele nos abençoou. Pode ser que Davi tinha esse tipo de sentimento, mas a gente entende que ainda assim o curso era obedece teu pai. O curso de paternidade é obedece o teu pai. Jesus dizia, eu faço a vontade do meu pai. É o curso de obediência. Sabia disso? O curso de obediência paterna te leva para uma identidade espiritual. Por isso que Saul era diferente de Davi. Porque Davi tinha os princípios. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar, do que ficar apresentando as coisas como Saul fazia. Ele sacrificava, ele fazia o que ele queria, e quando ele queria, e Samuel diz, quem mandou você sacrificar? É melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia mostra que esse curso de paternidade, está lá no versículo 15, vamos ler. No capítulo 17, versículo 15, diz assim, Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele trabalhava para o rei, ele trabalhava para o rei Saul, mas ele falava assim, mas eu não vou abandonar meu pai não, eu sou fiel ao meu pai. E ele voltava para cuidar e apacentar as ovelhas do pai dele, de Jessé. O texto diz que ele ia e voltava de Saul para Belém, para apacentar as ovelhas do seu pai. A identidade carnal te enfraquece, mas a identidade espiritual te fortalece, meu irmão. Vamos cantar aquela música? Toca pra gente. Abba. Quer vir, Lucas, para cá? Quer vir? Pode vir para cá. Eu quero falar uma coisa aqui, para a gente fazer um fechamento. Deus, ele é um Deus que quebra muitos protocolos, sabia? Para que se cumpra os propósitos dele. Ele quebrou o protocolo lá. Deus tinha que escolher uma pessoa experiente para ser rei. Deus tinha que escolher um guerreiro para lutar por Israel. Mas interessante que Deus quebrou o protocolo e deixou o profeta lá, Samuel, assim, é esse, não. Eu vou quebrar o protocolo. É aquele ali, aquele garoto ali, ó. É esse que eu quero. Para você ter noção, às vezes a gente pensa numa conquista, pensa que vai receber na mesma hora, no mesmo momento. Vocês lembram de José? Ele teve um sonho, com 14, 15 anos também. Mas ele só foi ser governador com mais de 33 anos, mais ou menos. Então isso leva em torno de 18 anos, 17 anos. Davi foi ungido ali, levou uns 17 anos para ele sentar naquele trono como rei, daquilo que Deus tinha falado. Ele passou por muitas coisas, ele foi invejado, ele foi perseguido por Saul, ele foi viver em caverna de Adulão, ele foi morar com as pessoas de rua e treinar essas pessoas, um grande exército, porque ele tinha feito o curso de guerra, amém? Se você não fizer o curso de guerra na tua vida, você não vai vencer as tuas batalhas. Davi passou por muitas coisas, e quando ele,
por fim, senta no trono, ele senta agora como rei. Ele deve ter se lembrado: eu fui chamado para sentar na mesa, porque eu sou filho.